galera, e aí, como é que vocês estão? Hoje iremos comentar os piores finais de filmes e séries. E serão 5 finais, que pra mim são os piores que eu já vi, ok? Então vamos ver se vocês concordam comigo. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, ok? E comenta aí algum final pior do que esses daí, tá bom? Então, vamos nessa! Halloween é uma franquia de terror que foi muito famosa por termos dois personagens icônicos, Michael Myers e a Laurie. Porque no primeiro filme lá de 1978, peraí, não foi lançado o filme do Superman? Não, foi 79, me confundi. Onde o Michael Myers, ele era um assassino à solta, só que a Laurie, ela conseguiu escapar dele. E aí, essa rivalidade se tornou há muito tempo, tanto que após esse filme tivemos outras continuações de Halloween. Só que nenhuma delas foi tão boa, foi ruim, sabe? Só que aí, em 2018, tivemos meio que um soft reboot. Que é basicamente, tipo assim, aqueles filmes lá dos anos 70 não eram mais canônicos, exceto o primeiro filme. Aí tivemos em 2018, que sinceramente esse filme é bem bacana, porque mostra que o Michael Myers escapou da prisão de segurança onde ele tava, ele vai atrás da Laurie para para acertarem as contas, aí depois ele praticamente parece que ele morreu por causa que a Laurie incendiou toda a casa. Cara, se esse fosse o final definitivo do Michael Myers, eu não iria reclamar. Só que aí depois tivemos Halloween Kills, que tipo assim, não é ruim, mas também não é tão bom. Só que aí tem uma coisa, eu adorei como que o Michael Myers, a Laurie começa a falar que ele não morre porque ele é uma força, sabe? Quanto mais ele acaba com as pessoas, mais forte ele fica. Aí vocês pensam, uau, isso aí no próximo filme vai ser genial. Aí tivemos Halloween Ends, que sinceramente vai se catar quem fez o roteiro daquele filme. Aí você pensa, calma, triste de heróis, o filme deve ser bom, o final épico entre a Laurie e o Michael Myers. Não. Porque, sinceramente, o filme é sobre um cara pateta, onde ele simplesmente... onde ele simplesmente tenta pegar a neta da Laurie. Meu Deus do céu, esse filme é muito ruim, cara. E sabe qual é o pior? Nem parece que é Michael Myers, parece que é outra coisa. E sabe qual é o pior? O filme prometia os trailer também que esse era o final entre a Laurie e o Michael Myers. Aí você pensa, não foi? Não, não foi. E sabe qual é o pior, cara? Se você acha que piorou, vai piorar agora, porque o Michael Myers só aparece matando uma pessoa. No filme de 2018, ele simplesmente aparece acabando com umas pessoas no Halloween. Pelo amor de Deus. E sabe qual é o pior? Esse mesmo pateta que eu tava falando, ele simplesmente derrota o Michael Myers. Esse é o mesmo Michael Myers que simplesmente conseguiu aguentar toda a cidade batendo nele. Pô, Kai. É muito. Ai, meu Deus do céu. E sabe qual é o pior? Depois disso, ele derrota o Michael Myers como se fosse um Zé Ninguém e pega a máscara dele. Meu Deus, quem é que fez esse roteiro? E sabe qual é o pior? A Laurie também tá jogada pra caramba, porque em 2018 ela tava preparada para o Michael escapar. Aí nesse filme parece que ela tá mais relaxada. Não faz o menor sentido, ela tinha sofrido um trauma. Ela conversou com uma psicóloga e acabou? Nem foi explicado isso. E sabe qual é o pior? Depois ela mata o Pateta, que graças a Deus foi a melhor parte do filme. Aí o Michael Myers aparece e começa a lutar com a Laurie. Só que aí foi também decepcionante. E, cara, foi muito triste, porque depois o Michael Myers é morto pela cidade, mas nem faz sentido, por causa que no outro ele havia sido morto, daí voltou à vida. Ai, pelo amor de Deus, esse final foi muito ridículo. E, cara, sabe qual é o pior? O Michael Myers é um dos meus slashes de terror favoritos, sabe? Mas não, foi muito decepcionante. Nossa, pelo amor de Deus, esse final foi muito ruim. O filme também já não ajuda muito, tá? Mas o Michael Myers, ele aparece pouco, ele também não mata quase ninguém. E, mano, o final entre a Laurie e o Michael Myers é decepcionante. Nossa, pelo amor de Deus. Eu espero que se tenha outro filme de Halloween, mas que tenha um reboot, tá? Porque, sinceramente, precisa mesmo ter. Porque esse final foi muito decepcionante dessa franquia. A indústria de super-heróis sempre tem filmes e séries. Temos filmes como Homem-Aranha, o Batman, o Superman. E temos séries de heróis, tipo Loki, Superman e Lois. Só que tinha uma indústria chamada CW que fez contribuição com a DC para que fizesse séries famosas, tipo Arqueiro Verde, Supergirl, As Lendas do Amanhã, Superman e Lois. Mas
Dentre elas, tivemos a mais famosa entre elas, que foi The Flash, onde tínhamos o ator Grant Gustin fazendo o Flash. E, mano, essa série, as primeiras temporadas eram incríveis, porque mostra a origem dele, mostra o plot twist, que na verdade o Flash Reverso era o professor do Barry, é muito maneiro, cara. Só que aí tivemos um final ridículo. Ai, pelo amor de Deus. As três primeiras temporadas, elas são fantásticas, porque tivemos vilões incríveis, CGIs incríveis, e cara, esses CGIs eram incríveis, e olha que era feito de Coca-Cola, e não, era feito com uma pipoca e com uma Coca-Cola. Quem entendeu a piada entendeu. Aí tivemos vilões como o Flash Reverso, o Zoom, o Savitar, cara, era muito irado. Só que aí eu acho que começou a ficar pior na quarta temporada. Tipo assim, a quarta temporada, ela não é ruim, ela é boa, sabe? Só que depois da quinta piorou. Porque tivemos novos personagens introduzidos que não tem carisma, igual os das três primeiras temporadas. O Flash parece que virou um bocó. O CGI foi piorando. E sabe qual é o pior? Foi o final. Pelo amor de Deus, que final foi esse? Um final mereceu um final digno. Porque simplesmente aparece um vilão chamado Cobalto Azul, acho que esse é o nome dele. Aí ele junta simplesmente os quatro vilões. O Godspeed, que até que foi um bom vilão. O Flash Reverso, Savitar. E o Zoom, pra derrotar a família do Flash junto ao Flash, tá? Aí você pensa, "Oh, finalmente! Quatro vilões juntos pra derrotar a família do Flash. Vai ser épico! Mas não. Não foi épico. Porque olha só o que acontece. O Zoom é simplesmente humilhado pela Kate. Esse é o mesmo Zoom que simplesmente enganou o mundo inteiro, que veio de outro universo por causa do... Não, ele veio de outro universo e fingiu ser o Jay Garrick. E que matou o pai do Flash. Esse é o mesmo Zoom. Não, esse cara não é o mesmo Zoom. Deve ser uma variante, porque não é possível. E o pior é só evitar. Que ele é simplesmente derrotado pela filha do Flash. E tá tudo bem, a filha do Flash pode ser poderosa. Mas por cair o Zoom ele dizia que é o deus da velocidade. Ele humilhou o Flash. Não faz o menor sentido. E outra coisa é que o Flash Reverso sempre fica aparecendo. Eu entendo isso e tal, mas eu acho que até eu fiquei meio cansativo de ver ele na série, sabe? E aí o final acaba com o Flash falando a mesma frase que ele falou no início da série. Mas, cara, esse final merecia muito mais, porque trouxe vilões épicos, aí fizeram esse final tão ridículo. E outra coisa, sem falar do CGI que piorou pra caramba, os personagens não têm nenhum carisma quase, e sem falar dos furos de roteiro. E tá, tudo bem, eu até podia elevar isso, mas, cara, foi muito decepcionante esse final. Esse final merecia, essa série merecia um final digno, mas fazer o quê, né? Até o final do filme do The Flash foi melhor do que o da série. Acho que é melhor eu não falar. Stranger Things, uma das séries mais famosas da Netflix, que fez sucesso, tivemos personagens como a Eleven, o Will, o Mike, o Lucas, o Dustin, o Steve, e que eu também fiz um debate de qual deles é melhor, que é It Bem-vindos a Derry ou Stranger Things, que estará o link na descrição, ok? Mas enfim, de qualquer forma, vamos ver sobre Stranger Things, que teve um final decepcionante. Legal mexendo na cadeira. Tá, enfim. Porque simplesmente, olha só, o Vecna prometia ser um grande vilão. Aí o que que houve? Ele é simplesmente humilhado em 10 minutos. Até em It, Bem-vindos a Daryl, ele não foi... não, o It foi uma grande ameaça. E depois dizem que o Vecna foi uma ameaça. Cara, sabe qual é o pior? Os furos de roteiro. Porque simplesmente o final parece que foi escrito IA. E, cara, eu não duvido. Porque tiver uma coisa vazada dos irmãos Duffers que eles usaram IA pra fazer o último episódio. Caramba, velho. Caramba, viu? Eles nem fizeram o último episódio. Mas também a culpa foi da Netflix, que apressou muito eles. Sabe qual é o pior, cara? A Eleven foi mal interpretada na temporada. A Kali, que tava... Eu tô nem aí pra essa personagem, foi morta. Aí nessa hora eu comemorei. Ganhamos, Super-Emo! Mas daí simplesmente também tivemos outras coisas. Como o Devorador de Mundos, que o Vecna são a mesma pessoa, que isso eu achei bacana. Só que ele simplesmente humilhado. Pelo amor de Deus. E cadê os Demogorgons, cara? Não explicaram. E sabe qual é o pior? Os irmãos Luffy explicaram. Ai, por causa que eles saíram. Saíram como, bicho? Ia ser muito melhor se o Devorador de Mundos fosse o Demogorgon. Que, tipo assim, o Vecna precisava... Ele era o Devorador de Mundos. Aí precisava de um corpo. Aí usava os Demogorgons.
iria ser muito melhor, cara. Até os fãs da série não quiseram esquecer ela. E, cara, esse final não parece ser o final definitivo, porque não sabemos se a Eleven realmente morreu, mas, cara, foi muito decepcionante. E, cara, esse final foi bem pior do que o Game of Thrones. Porque o final de Stranger Things prometia ser algo épico, prometia ser algo bom, só que a primeira parte da quinta temporada foi muito boa. A segunda piorou. Agora o último episódio parece que virou um... Ou seja, foi ridículo, foi desnecessário e foi um dos piores finais de séries que eu já vi em toda a minha vida. Pelo amor de Deus, sem falar do Dustin e sem falar que nenhum dos protagonistas morreu. Tinha que ter matado mais, sabe? Esse é o maior problema. Até Round Six teve coragem de fazer isso. Bom, também, porque será, né? Mas então, esse final foi muito decepcionante pra mim. Mas, cara, eu não sou um grande fã de Stranger Things e podem me atacar, viu? Acho que o Upgrade deve ter gostado do final, já que ele é fã de Stranger Things, né? Star Wars, uma das franquias mais belíssimas do cinema, que, como é que se fala? Que reiniciou a indústria, não, que deu origem à indústria, acho que é isso, tá? E, cara, é uma das franquias favoritas do meu pai e minhas também. Aí tivemos o final bem ruim, mas eu vou comentar, tá bom? Porque tivemos três trilogias de Star Wars. A primeira, que é os clássicos dos episódios 4, 5 e 6, que são uma maravilha. Aí tivemos a segunda, que até que foi boa, porque tivemos a origem do Anakin, do Obi-Wan, também foi muito bom. Aí tivemos a origem do Darth Vader, que aquela cena é baraba. Aí tivemos a última, que foi uma porcaria. Porque, tipo assim, cara, o episódio 7 até que é um bom filme. O episódio 8 até que é legal, ter o Luke junto. Mas o episódio 9... Que final ridículo, pelo amor de Deus. Porque eu vou explicar o porquê já é ruim. Já é ruim porque, sabe o que eles fazem? Fazem com que o Palpatine tá vivo. Ou seja, isso estraga o desenvolvimento do Darth Vader. Porque o Darth Vader, ele vira do bem matando o Palpatine lá no episódio 6. Então o sacrifício dele não valeu pra nada? Aí fica ruim pra ele. E se tu acha que piorou, eles fazem com que a Rey seja uma protagonista forte, independente, sabe? Mas não parece. É muito diferente da Mulan, por exemplo. Porque a Mulan, ela se esforçou. A Rey nem parece que se esforçou, parece que tá ganhando os poderes de graça, sabe? O Luke ele teve que treinar os poderes, teve que treinar o sabre de luz. E ela parece que tá sendo fácil. Pelo amor de Deus. E sem falar dos personagens da franquia clássica que voltam e que parece que pioraram. Tipo o C3PO, Zero, a Leia também, coitada. Aí depois temos a batalha final e nem faz sentido, porque o neto do Darth Vader ele vira do bem do nada. Não faz sentido, nem teve desenvolvimento. Aí depois aparece o Palpatine. Cara, quem é que foi o roteirista que escreveu isso? Ele deve ter sido muito inteligente, porque olha só, o Palpatine. Eu sou todos os site. Aí a Rey. Eu sou todos os Jedi. Quem é que fez esse roteiro ridículo? Não, o cara pensou que era uma ótima ideia. O pior é depois que a Rey ela vai lá o lugar onde o Luke quer ser a vida toda e alguma senhora pergunta quem é ela e ela fala: "Eu sou Rey Skywalker". E cara, eu imagino o Luke nessa hora: "Eu vou acabar com ela". Meu Deus, esse final foi ridículo. E vamos ter um novo filme de Star Wars e eu tenho fé que vai ser melhor do que esse último, porque esse último foi muito decepcionante, cara. Pelo amor de Deus. Ah, mas vamos ir pro último, né? Contos de Akkad é uma das franquias que eu mais gosto de animações, onde começou com Caçadores de Trolls, Três lá embaixo, Magos e terminou com o filme. Mas vamos começar do início. O que é Caçadores de Trolls? Bom, acontece que há muito tempo existiu um mago Merlin, onde ele criou um amuleto para derrotar os Trolls do mal, tipo Gamar e a feiticeira Morgana. Aí o primeiro Troll foi escolhido, mas o amuleto era só para Trolls. E aí que tá o interessante da série, porque o amuleto ele escolhe o humano Jin, junto com o amigo Bob. Bom, o Bob não é escolhido, mas o Jin é. Aí é muito ligado, porque começa a evolução do Jin para ele tentar ser um ótimo caçador de Trolls e mesmo ele não sendo um Troll, ele consegue várias coisas. Ele consegue derrotar a Morgana, consegue derrotar o Gamar, consegue derrotar o Bular. E é muito legal, sem falar dos personagens, que temos o Billy, que é o treinador dele, o Bob, o melhor amigo, a Calaria, que é a namorada dele, que também tem poderes, o A, que era
do mal, só que também virou do bem. E é muito legal isso, cara. Aí terminou com a terceira temporada com aquele final belíssimo. Cara, se esse fosse o final definitivo da animação, eu também não iria julgar. Só que aí o Guilherme Del Toro pensou, temos que fazer spin-offs. Então aí tivemos três aí embaixo, onde conta a história da Ash e do Keriel, que são príncipes alienígenas fugindo de alguém inimigo, junto com Vavatos Rex. Cara, a animação até que é boa, só não é superior a Caçadores de Trolls. Aí tivemos Magos, onde mais explicou mais sobre esse universo, onde tivemos a Ordem Arcana, que foram os vilões finais do filme, junto com o Duque, que era um aprendiz do Merlin e que simplesmente virou um novo Merlin, virou um novo mago. E aí tivemos o filme que eu vou explicar o contexto. A Ordem Arcana queria utilizar os titãs com selos de Gênesis e eles conseguem, tá? Só que aí, nesse meio tempo, o Jin havia perdido o amuleto dele na série Magos, tá? Aí ele teve um novo amuleto e aí tivemos um final ridículo. Mas eu vou explicar tudo, tá? Olha, o filme não é ruim em si, sabe? Porque tivemos mortes de personagens, infelizmente. Tivemos as mortes do Streak, da Nomura, da Nagi, que foi bem triste. Mas daí você pensa, por que o final é ridículo? Bom, é fácil, porque é o seguinte, a Nagi, que era da Ordem Arcana, que virou do bem, ela explica que tem que usar a cronosfera para liberar, para ajudarem a derrotar os titãs. Aí, nesse meio tempo, o Jin, ele consegue um novo amuleto graças aos seus amigos. Aí, mano, aquela cena com aquela música, essa daí. Caramba, mano, essa cena é muito irada! Cara, essa cena me fez eu levantar da sala de estar e eu... Uhul! Caramba, é muito irada essa cena, muito maneira. Aí ele luta contra o Belrock, só que o Belrock tá mais poderoso. Aí o Bob, ele usa o anulador de magia. E por que não utilizaram isso antes? É uma boa pergunta, mas é um furo de roteiro. Aí o Bob utiliza e o Jim derrota o Belrock. Só que aí o Bob morre, infelizmente, por causa do Titã. Cara, quando o Bob morreu, eu fiquei muito triste, cara. Só que aí tem uma coisa, se ele mudar a cronosfera, então, o que que acontece? A Naya falou que, como uma falou, ela pode renascer e pode desmurchar, mas pode renascer de novo. Aí o Jin simplesmente quebra a cronosfera e o Belink explica que aquilo é a Pedra do Tempo. Aí você pensa, então o Jin vai voltar na linha do tempo, ele vai voltar antes do Bob morrer? Não. Ah, então eles vão voltar no início do filme onde estava aquilo do trem pra impedir a Ordem Arcana? Também não. Então onde é que eles voltam? Eu vou explicar onde eles voltam. Eles simplesmente voltam no primeiro episódio de Caçadores de Trolls. Ou seja, tudo que eu vi, eu simplesmente vi 52 episódios de 3 temporadas de uma série. Eu vi 3 episódios de 2 temporadas na outra série. Eu vi 10 episódios de minissérie. Eu vi um filme para não valer nada. Quer dizer que eu assisti tudo isso para não valer nada? Aí você pensa, ué, mas qual o problema? Ele volta a ser o caçador. Não, porque simplesmente ele dá o amuleto pro Bob. E aí que tão porque vai ter outra série ou não? Não, não vai ter. Esse foi o final definitivo. Que? Ai, meu Deus do céu, esse final foi muito ridículo, cara. Primeiro, o Jin e o amuleto novo dele acabou ele não existindo, afinal. Segundo, como é que o Jin vai resolver as coisas, já que ele sabe de tudo? Terceiro, como é que o Bob pode ser um ótimo caçador? E outra coisa, teve episódio da série onde o Jin, ele não quer ser mais caçador de Trolls. Aí ele vê que o mundo todo perdeu, então ele tem que ser, porque senão o mundo perde. Então, de qualquer forma, o mundo tá perdido por culpa do Jin. Ai, pelo amor de Deus, esse final foi muito ridículo, foi um dos mais decepcionantes. Seria muito melhor se o Bob morresse, aí se passa uns anos no futuro. Aí o Jim, ele tem 2 filhos, um chamado Calaga Júnior, ou não sei o nome, junto com a Calaga. E aí, chamado Bob. Ia ser muito melhor, cara. Cara, eu faria uma série spin-off muito melhor, onde teria um aprendiz do Merlin, que ele se revoltou após ter acontecido algo a ver com o Merlin. Aí que é guerra contra os Aquilidians. Cara, ia ser muito melhor, cara. Mas fazer o que, né? Esse foi o final definitivo, o final desse personagem. Mas então, galera, esses finais que eu comentei, você acha alguns finais bons ou ruins desses daí? Comenta aí embaixo. E também comenta alguns finais ruins de séries ou filmes que você achou de alguma franquia, ok? Então, tudo até mais. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até mais e...